professora Isabel Pauline e estou aqui para mais uma aula gramatical de língua inglesa. Hoje iremos falar sobre os possessivos em inglês. Em inglês, nós temos 3 casos de possessivos para usar. Tem o possessivo adjetivo, o possessivo pronome e o caso possessivo. E aí, aqui você vai acompanhar as regras, os usos e também as diferenças do inglês para o português. Por que será que no inglês nós temos 2 listas, os possessivos adjetivos e os possessivos pronomes, e no português só temos uma lista simples? Exemplo, vejamos, em português eu digo assim: este é meu carro, ou então, este carro é meu. O meu foi utilizado das 2 formas tranquilamente. Em inglês não. Em inglês eu vou dizer this is my car. My car. Esse é o possessivo adjetivo que daqui a pouquinho eu explico as regras para vocês. Ou então eu vou dizer assim: this car is mine. Mine. Mudou o pronome, você percebeu? Em um tipo eu usei my car. E no outro eu usei mine. Então esse último é o possessivo pronome. O primeiro, my car, é o possessivo adjetivo. E ainda tem o caso possessivo ou caso genitivo, que é quando eu digo assim: this is Isabel's car. Este é o carro de Isabel. Mas vamos ver isso de forma escrita, com as regras bem direitinho? Me acompanhe aqui para a gente ver essas regras dos possessivos e entender as diferenças do inglês para o português. Vamos lá. Em inglês, esses possessivos, eles se apresentam dessas 3 formas. Vejam os exemplos que eu já coloquei lá na frente e que aqui eu trago mais detalhado, né? O possessivo adjective, né, é aquele que o nome já diz, né? O possessivo adjetivo. Não que ele vá estar com a função de adjetivo, não é isso. Mas é que a localização dele é sempre como a de um adjetivo em inglês. Ou seja, ele vem sempre antes de um substantivo, né? Então, o caso aqui, this is my car. My é o possessivo adjetivo que está aí antes desse substantivo car. O segundo caso é o possessive pronoun. É o pronome possessivo. E aí ele fica com esse nome de pronome mesmo, porque ele vai substituir ao mesmo tempo esse substantivo que a gente falou anteriormente e o próprio pronome. Então ele fica sem substantivo depois. É o caso desse exemplo. This car is mine. Então mine vai ter aí a função de substituir ao mesmo tempo o objeto, né, o substantivo, que é o carro, e dizer que esse carro é meu. E o caso possessivo, que é a terceira forma dos possessivos em inglês, é quando eu dou posse, não é, da coisa possuída à pessoa que possui. É como esse exemplo aqui, this is Isabel's car. E aí eu uso esse apóstrofo com S para dar essa ideia de posse. E aí na tradução, eu vou fazer uma tradução de trás para frente, onde eu digo o carro de Isabel. Então, este é, e aí na parte do possessivo, que vem o nome Isabel, o apóstrofo S, que dá a ideia de posse, e o objeto depois, eu vou ter aí o carro de Isabel de trás para frente na tradução do português. Mas vamos ver isso um pouquinho mais avançado, né, um pouquinho mais explicado agora nas próximas telas. Então vejam aí comigo, né, eu tenho agora essa distinção entre os possessivos adjetivos e os possessivos pronomes, né? Então, quais são as regras e quais os exemplos que a gente traz aqui para você? Olha essa tabela aqui comigo. Nessa tabela, você tem os pronomes possessivos, né, que eles, na verdade, vão substituir, né, tanto o possessivo adjetivo quanto o substantivo. Então, um pronome que fica no lugar de tudo, né, que já era o possessivo adjetivo. Então, vejam aí o exemplo primeiro dessas transformações, né? This book is my book, not your book. Então, quando eu fico aí, my book, your book, que eu tenho o possessivo adjetivo, você vê que quando eu uso o possessivo adjetivo, eu tenho que fazer muita repetição desse objeto, né, desse substantivo. My book, your book, his book, her book.
Então, eu tenho que dizer qual é esse objeto, eu tenho que dizer qual é esse substantivo logo depois desse possessivo adjetivo. Então, o possessivo pronome vai substituir tudo isso. Veja a frase seguinte, onde eu tenho aqui, ó, This book is mine, not yours. E aí eu estou usando os possessivos pronomes. Mas vamos ver as listas, né, que vão seguir aqui, ó. Possessive adjective. Eu tenho aí a lista, não é completa, my, your, his, her, its, our, your e their. E aí todos esses, né, os possessivos adjetivos, são usados com algum substantivo depois. Então aí eu tenho my shirt is green. My shirt. Então eu tenho aí a palavra shirt, que é um substantivo, e aí o possessivo adjetivo vem com essa função de acompanhar esse substantivo, de vir antes desse substantivo. Por isso que quando a gente traduz para o português, ele é chamado de possessivo adjetivo, porque em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Então aqui, my shirt is green. Your book, então se eu uso your, que é um possessivo adjetivo, eu tenho que dizer o substantivo depois. Então nesse caso, your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. E their car is slow. Então aí você percebe que todo possessivo adjetivo tem que ser usado com substantivo depois para poder existir na frase, certo? Já o possessivo pronome, não. O pronome possessivo é aquele que vai substituir tudo isso. E aí, o substantivo em si, ou tem que ser dito antes, ou foi dito em uma outra frase, e você só vai colocar ali o possessivo para dizer de quem é aquilo. Então, veja aí os exemplos e quais são os usos que eu tenho desses possessivos. Então, eles são mine, yours, his, hers. Essa questão do its aí, né? Que nós não usamos esse its como possessivo pronome, ele não é utilizado assim no final de frases, depois do substantivo, então a gente dá preferência à utilização do possessivo adjetivo, sempre com substantivo do lado, ours, yours e theirs. Veja que tem um Szinho na maioria deles, é muito parecido com o anterior, menos o my, que muda totalmente, my fica mine, mas o your fica yours. O his permanece o his, que é a mesma escrita. O her fica hers, tem um Szinho a mais. É como se esse S a mais fosse a substituição do substantivo que foi dito anteriormente. Então aí veja que as frases elas mudam, né? O substantivo vai vir antes. Então aí, ó. The shirt is mine. The book is yours. The pillow is his. The dog is hers. The bird is ours. The house is yours. E the car is theirs. Então, essa é a diferença do possessivo adjetivo para o possessivo pronome, onde o adjetivo vem sempre antes de um substantivo e o possessivo pronome substitui tudo isso, então o substantivo tem que ser dito antes dele, né? E aí, a gente parte agora para o caso, não é? Possessivo, que é esse apóstrofo S que a gente tem e que a gente vai explicar as regras aqui para vocês. Porque nem sempre eu vou usar o apóstrofo S para toda posse que eu dou às coisas. Então, eu tenho aí o uso do apóstrofo S nesse quadro que vocês estão tendo aí, né? Onde o uso do apóstrofo S na parte azul aí do lado, ele é usado para posse mesmo, para possessões, como se diz, né? Então, my father's car, né? The dog's toys. Então, você tem aí o carro do meu pai, não é para dar posse mesmo das coisas. Então, você não vai dizer, por exemplo, the car of my father. Você não precisa dizer dessa forma em inglês. Você vai dizer logo my father's car, onde o possuidor vem na frente, o uso do apóstrofo com S em seguida e a coisa possuída vem depois, tá? Em relacionamentos também se usa isso, né? Então, se eu for dizer aí, por exemplo, John's friends, né? Sarah's mother, então a mãe de Sarah, o amigo de John, e assim por diante, você também utiliza esse caso possessivo, né? E aí, quando você vai falar também de lojas e de pet shops e de casas, né? Tudo aquilo que também dá essa ideia de posse, você usa esse apóstrofo S também. Então, exemplo, I'm at John's, então John's house. Então, você vai colocar aí essa posse também com o uso do apóstrofo S, sempre nessa ordem. O sujeito,
o apóstrofo S em seguida a coisa, né, possuída. Já o of, você utiliza para coisas. Quando coisas, né, como se coisas possuíssem coisas, você vai aí utilizar o of normal. Então, você não usa o apóstrofo S, né? Então, exemplo, the end of the street, o final da rua, você não vai dizer, sei lá, street's end, né? Então, você vai dizer normal, como diria em português, the end of the street, porque é coisa possuindo coisa, como se diz. E quando você tem substantivo e substantivo, você também não vai utilizar essa questão do apóstrofo S, porque isso em inglês é como se fosse uma coisa natural. Quando eu digo, por exemplo, the city center, o centro da cidade, né? Ou quando eu digo car keys, as chaves do carro, você percebe que é como se fosse posse de coisa com coisa, né? Então, quando é sempre coisa com coisa, você vai usar o of, quando essas coisas ali, você está dizendo realmente que é o final da rua, alguma coisa nesse sentido, e quando você tem como se fosse uma posse de coisa com coisa junto, você usa as duas coisas na ordem do sintagma nominal. Tem até um vídeo aqui no canal sobre sintagma nominal, e aí nesse sintagma nominal, você utiliza a ordem inversa, onde o primeiro substantivo vai dar a função de um adjetivo e o segundo, o substantivo é o núcleo, né, principal, como city center, onde o centro da cidade, a palavra mais importante é a última, centro, de trás para frente, que centro, centro da cidade, né? Ou então car keys, então as chaves do carro, e aí você vai fazer essa inversão sem o uso do apóstrofo S. Mas, se você precisa usar o apóstrofo S, né, que é o caso de posse mesmo, de pessoa com coisa, o que é que acontece? Você pode usar o apóstrofo S, que é usado na maioria quando os substantivos são singulares, né, tem aí o exemplo nesse quadro rosa que vocês estão vendo aí mais à direita, né? Então, my father's car, eu tenho aí o substantivo no singular, a pessoa que possui no singular, então você usa o apóstrofo S normal. Quando esse plural ele é irregular, então quando eu tenho o plural de uma palavra irregular, exemplo, child, o plural é children. Então, children vai ficar com apóstrofo S normal, porque ele não tem um plural com S para já ficar S repetido. Então, fica children's, por exemplo, children's history, né? Man, que muda para E, né? Men's room, né? E assim por diante. Se for um plural regular que já termina em S, então um plural de uma palavra normal que termina em S, você não precisa colocar apóstrofo S novamente, você só vai colocar o apóstrofo depois do S. Então você vai ver aí, por exemplo, quando eu digo aí the boys restrooms, então aí boys está com S, eu vou colocar somente o apóstrofo depois e vai ficar compreendido que isso aí é um caso possessivo, certo? Porque a palavra está no plural. Se for um substantivo no singular que termina com S, ou um nome próprio que termina com S naturalmente, você vai ter que repetir o apóstrofo S. Então, por exemplo, o nome aí Douglas já termina com S. Então, você vai colocar Douglas com apóstrofo S no final, house, a casa de Douglas. Então, você tem que colocar aí esse S novamente, porque faz parte já ou da palavra, não é, do substantivo, do nome próprio. Se esse S você vai colocar depois de mais de um substantivo, como é que fica quando você tem mais de um substantivo de posse, né? Duas pessoas possuindo algo, por exemplo. Então, vai depender dessa questão de posse. Se a coisa que se possui é das duas, você só coloca o apóstrofo S na última. Exemplo, você tem aí Anna and Tony's car. Então, só veio o apóstrofo S no Tony porque o carro é dos dois. É um carro só para os dois, tá? Então, você só coloca o apóstrofo S no último. Mas, se cada um possui o seu, esse substantivo ele fica no plural e cada uma das pessoas vai receber o apóstrofo S para dizer que cada uma tem seu carro. E aí você vai dizer Annie's and Tony's cars. Então, são os carros de Tony e de Ana. Cada um tem o seu. Então, essas são as situações que você usa esse apóstrofo S aí como possessive case, que a gente encontra nas gramáticas como possessive case ou genitive case. É mais um caso de possessivo, certo? Espero que tenham entendido, mas vamos aí para uma prática legal
sobre o uso dos possessivos anteriores, porque o uso desse possessivo, caso possessivo, é mais para você saber fazer uma leitura, fazer um entendimento de texto, fazer uma utilização disso na escrita. Mas exercícios a gente vai ter sobre os possessivos, adjetivos e pronomes para saber diferenciá-los. Nós temos aqui 5 frases, vocês vão ter um tempinho aí, dá uma pausazinha no vídeo e tenta responder isso antes que eu coloque as respostas aqui, certo? Em cada situação, o que é que você tem que procurar? Você tem que procurar o sujeito, né? Ou seja, de quem você está falando, quem é o possuidor dessa oração e qual seria o possessivo utilizado. Será que tem um substantivo depois e eu vou ter que usar o possessivo adjetivo? Ou será que não tem, esse substantivo está antes, então eu vou utilizar um possessivo pronome? Então vamos olhar aí a primeira frase. A primeira frase diz assim: I really like Mr. Sutton. He is, então, né, eu realmente gosto do senhor Sutton. Então, eu gosto dele, tá? Mas ele, he is, tá? Se eu tô falando agora dele, e eu tô falando que é o favorite teacher, e aí eu tenho esse substantivo depois, qual será o pronome possessivo ou possessivo adjetivo que eu vou colocar aí nesse espaço? Então, vamos ver aqui qual é a resposta? Vamos lá. Então, eu vou utilizar my. Por quê? Eu, né, estou falando que realmente gosto do senhor Sutton e ele é meu professor favorito. My favorite teacher. E aí, como eu tenho o favorite teacher, que é justamente o substantivo, eu vou ter que usar o pronome adjetivo, possessivo adjetivo. Então, ficou my favorite teacher. Vamos ver agora a segunda frase. Já espero que tenham respondido tudinho aí, hein? Para poder soltar aí as respostas. Dá uma pausa para responder antes de continuar. Então, vamos lá. Sarah did not invite me to birthday. Então, eu estou falando que Sarah não me convidou para o aniversário. Então, eu vou utilizar o que aí? Lembrando que eu tenho o espaço em branco. E depois do espaço em branco, eu tenho a palavra birthday, que é o substantivo. Então, qual seria a resposta? Vamos ver? A resposta é: Sarah did not invite me to her birthday. Her. Por que her? Porque primeiro está se relacionando a Sarah, ela. O pronome referente a Sarah de possessivos é her ou hers. Nesse caso foi her, possessivo adjetivo, porque tem a palavra birthday depois, ok? Então, o pronome adjetivo é usado com substantivo depois, her birthday. Vamos para a terceira frase? A terceira frase tem assim, ó. I made my bed today, but my sister did not make. Então, eu tenho aqui, eu arrumei minha cama hoje. I did, né? I made my bed today. But my sister, mas minha irmã, did not make, não arrumou a cama. Então, implicitamente, essa palavra cama está aí nesse contexto, já foi falado antes. Não tem a palavra cama mais aí no final. Então, eu vou usar que tipo de pronome? Vamos ver aqui a resposta. Eu vou utilizar hers. Está aqui a terceira frase. I made my bed today, but my sister did not make hers. Então, veja que é o mesmo caso da frase anterior, né? O sujeito é uma menina, minha irmã. E aí, o que é que acontece? Eu usei hers com esse Szinho, porque é um possessivo pronome, porque o substantivo foi falado antes, lá na outra frase, cama, não repetiu a palavra cama. Então, esse pronome está substituindo tanto a palavra cama quanto como é o nome? O pronome mesmo, ela, né, que fica dela, ok? O próximo exemplo tem assim, ó. Your dog is very cute. Faltou o Ezinho aí, cute. What's name? E aí, o que será que eu vou completar aqui? Lembrando que tem o substantivo depois name, né? Vamos ver aqui qual que fica? Vamos lá. Então, ficou Your dog is very cute. What's its name? Então, dog, né, cachorro, é animal, então eu não vou usar, até porque eu nem sei o nome do animal, eu posso até usar he ou she, her, his, mas quando eu já tenho um apego, né, o animal, um nome, eu nem sei o nome, então eu vou utilizar para coisa, animal, its. Então, what's its name, ok? E o último caso eu tenho aí, ó, vamos ver o último caso, Sarah and Bob have a house, ok? That house is... Então, Sarah e Bob têm uma casa, aquela casa é... E aí eu vou completar com que pronome aí? Lembrando que eu já estou substituindo a palavra casa aí, né? No próprio pronome, eu não tenho substantivo no final. Então, qual será o pronome que eu vou colocar aqui? Vai ser, olha lá a resposta, Sarah and Bob have a house.
That house is theirs. Porque Sarah e Bob são eles, ok? Plural, eles. Então, Sarah e Bob têm uma casa, aquela casa é deles. Então, theirs, com Szinho, possessivo pronome, porque está substituindo tanto o substantivo quanto o pronome ao mesmo tempo, por isso que ficou theirs, ok? Então, é isso, estuda, tá, pessoal? Anota, faz tudo aí, pergunta, tira as dúvidas com seus professores em sala de aula. Espero que tenham gostado. E aí, você curtiu a aula? Conseguiu aprender os possessivos? Praticou? Então, curte, comenta, ativa aqui o sininho e compartilha com os colegas para que vocês possam ter outras dicas e outras aulas da parte gramatical de língua inglesa. Em sala, você vai poder praticar muito melhor a língua já sabendo um pouco dessa gramática que a gente ensina por aqui. Não é verdade? Então, compartilha, curte, segue aí o canal e aí eu lhe aguardo na próxima aula. Obrigada! Até a próxima!